Olá, meus irmãos do Núcleo. É com muito prazer que eu retorno aqui para a gente estudar o Evangelho de Jesus. Desta vez, dedicando o nosso estudo de hoje à minha querida irmã Cleusa, que retornou à pátria espiritual. E junto a ela, quase no mesmo instante, o meu irmão de juventude, de mocidade espírita, Alexandre, que também retorna à pátria espiritual. Dois grandes amigos, cada um no seu setor de trabalho, na divulgação da caridade, do trabalho dedicado ao bem e do Evangelho do Mestre Jesus, e que vão fazer falta nesse finzinho da nossa caminhada aqui na Terra. Mas na certeza que o Espírito é imortal, em breve nós estaremos juntos para dar continuidade a esse trabalho. E agora seremos ajudados de uma maneira mais efetiva por instrumentos que nós desconhecemos totalmente, porque eles estarão na pátria espiritual, nos apoiando, nos intuindo e nos ajudando a caminhar durante um período ainda conturbado aqui da Terra, ainda provas e expiações, nessa transição planetária complicadíssima, mas com a ajuda desses companheiros e de outros já que antecederam a eles, nós temos a certeza que tudo vai dar certo. E é com essa intenção que eu vou dedicar o estudo desses irmãos, tão queridos ao nosso coração. Então, me permitem aqui compartilhar a tela com vocês. Pronto, aqui está. Nós vamos trabalhar esse tema. E Jesus chorou. Foi o tema de setembro do nosso Momentos com Jesus aqui em Teresópolis, antigo JET, que muitos de vocês participaram bem antes da pandemia. Hoje nós chamamos Momentos com Jesus. E o tema foi esse. E Jesus chorou. Vocês sabiam que Jesus chorou por 3 oportunidades? Bom, pelo menos é isso que está lá no Evangelho. Possivelmente ele chorou até mais do que isso. Mas que foi retratado e foi documentado no Novo Testamento, foram 3 oportunidades que nós vamos comentar aqui. A primeira vez foi ao lado de Marta e Maria, diante do túmulo de Lázaro. Vamos recordar a passagem evangélica que está lá em João 11, versículos 32 a 38. Diz João assim: Então, quando Maria chegou onde estava Jesus, ao vê-lo, prosternou-se junto aos pés dele, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Assim, quando Jesus a viu chorando, e também chorando todos os judeus que vieram com ela, agitou-se em espírito, perturbou-se e disse: Onde colocaste? Diz-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então diziam os judeus: Vede como o amava. Alguns dentre eles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não podia fazer também com que este não morresse? Jesus, então, agitando-se novamente, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta e uma pedra estava posta sobre ela. E aí vocês conhecem o resto da história. Muito bem. Quem é Lázaro? Quem é o personagem Lázaro que aparece somente esta vez no Evangelho? Ele não aparece muitas vezes. Lázaro de Betânia, assim que ele era conhecido.
Lázaro de Betânia é desconhecido nos evangelhos sinóticos, o que não aconteceu com as suas irmãs Maria e Marta, que vão aparecer outras vezes. A imagem que fica é a família dedicada a Jesus, que também lhes tinham afeição. E isso é verdade. Eles eram muito amigos de Jesus e acreditamos que desde a infância. E Jesus tinha um carinho muito grande pelas duas irmãs, em especial a Lázaro. As irmãs pressupõem que o Senhor reconhecerá uma referência ao seu irmão sem menção de seu nome, como aquele que tu amas, enquanto Lucas informa que Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Eles eram velhos amigos, muito queridos por Jesus, muito amados por Jesus. Mas a pergunta fica: Jesus chora pela morte de Lázaro? Sabendo Jesus que a morte não existe e que nós estaremos vivos na pátria espiritual, Jesus chora por Lázaro se deixar, se ausentar-se momentaneamente da terra e o seu espírito ainda vivo? Será por causa disso que ele chora, Jesus? Não. Jesus não chora pela morte de Lázaro, pois sabia que Lázaro não tinha morrido desde o início. Aliás, com a sua mediunidade, Jesus já sabia, primeiro, que ele não tinha morrido porque o seu cordão de prata, o seu fio de prata, seu cordão fluídico, o nome que queiram dar, não tinha se rompido. E segundo a lei de Deus, quando esse cordão de prata se rompe, a morte acontece de forma irremediável. E nem Jesus tem esse poder de reconectar o cordão de prata. Isso é uma lei de Deus que não pode ser desfeita. Mas Jesus sabia que ele não estava morto. E o que ele faz ali é dar um grande passe magnético em Lázaro, coisa que nenhum de nós aqui temos condições de fazer, e fazer com que o seu espírito recupere a sua forma de ser na matéria, no corpo somático do nosso querido Lázaro. Então, o espírito retorna e aí ele sai da gruta, como vocês estão vendo aí, pelo poder magnético e mediúnico de Jesus. Outra coisa, está lá em João 11, versículo 4. Quando recebe a notícia sobre a doença de Lázaro, Jesus manda dizer às irmãs: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que seja glorificado o Filho de Deus por meio dela. Então, através desse momento, que já estava programado no planejamento reencarnatório de Lázaro, haveria aí a possibilidade, mais uma de inúmeras que ocorrem no Evangelho, de Lázaro dar a oportunidade de glorificar o Filho de Deus, mostrando quem ele era, o porquê estava aqui, e dos seus milagres, entre aspas, porque nós sabemos que nada é milagroso, não existe milagre. E o livro A Gênese explica isso muito bem. Então, o que Jesus fez foi recuperar Lázaro daquela enfermidade pela qual ele passava e trazê-lo novamente ao convívio de todos aqueles companheiros que o cercavam naquela época. Lázaro, o nosso amigo, adormeceu, está lá em João, mas vou despertá-lo. E foi isso que Jesus fez. Lázaro morreu para o mundo, diz Amélia Rodrigues, interpretando, nos dando uma nova reflexão sobre o acontecido. Porque vocês sabem que tudo que nós encontramos no Novo Testamento
tem que ser refletido e muito. Não pode ser lido ao pé da letra. Tem ali reflexões que nós estamos ainda longe de entender completamente. Graças à terceira revelação, graças à doutrina espírita, muitas dessas passagens de Jesus, das suas parábolas, por exemplo, podem hoje ser interpretadas à luz da razão e do bom senso, coisa que não acontecia antes de 1857. Então, Amélia Rodrigues, pelo lápis do nosso querido Divaldo, diz assim: Lázaro morreu para o mundo, penetrou os umbrais da sombra e me espera. Repetindo a palavra de Jesus. Folgo por tal ocorrência de não me achar lá para que creiais. Será para a maior glória de Deus e para que aqueles que não creem passem a crer. Então, o que Jesus fez foi uma oportunidade de mostrar que muitos de nós, às vezes, morremos para o mundo quando perdemos a nossa fé, a nossa crença em Deus, a nossa esperança no amanhã, num mundo melhor, se deixando levar pelas falsas mídias que nos convidam à depressão, a pensar coisas ruins, deletérias para o nosso espírito. Aí a gente morre para o mundo. Penetramos nos umbrais da sombra, mas quando a gente recupera a nossa fé, quando a gente entende que Jesus é aquele que veio abrir os caminhos da esperança, do trabalho da caridade, do verdadeiro caminho do bem, aí a gente começa a viver melhor e despertando para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Mas por que que Jesus chora? Jesus, segundo Brodmann, em seu belo livro, do filósofo Brodmann, Jesus chorou lágrimas de sofrimento e frustração, pena e indignação. Em especial por aquela família que ele amava tanto e por aqueles amigos judeus que choravam diante do túmulo de Lázaro. Também chorava por empatia e compaixão pela dor de quem ainda não tem um entendimento pleno da morte. Isso nos diz Fabiano Nunes. Chora por aqueles que não têm fé, que não acreditam nas palavras do Mestre, nas palavras que ele exemplificava com tanto sofrimento, com tanta dor, culminando na crucificação e perdoando a todos que ali estavam. Ele chorava por esses que não tinham entendimento da verdadeira vida. E o que é empatia? É a capacidade de se identificar com outra pessoa. E isso Jesus fazia plenamente. Chico Xavier fazia isso plenamente. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo sentia o que eles sentiam também. De querer o que ela quer, o que aquele espírito deseja, de aprender do modo como ela aprende, se colocando no lugar dele. Por isso, nenhum atendimento fraterno que fazemos em nossas casas espíritas seria tão maravilhosa quanto uma conversa com o nosso Chico, com um atendimento fraterno ao lado do nosso Chico, porque, diferente de outros companheiros, e aí eu me coloco também, todos nós, o Chico chorava com a mãezinha, que se dizia infeliz pela perda do seu filho. O Chico chorava com elas. Isso é empatia, meus irmãos. Isso é empatia. Então Jesus chora
na primeira vez, ao ver a angústia de quem ele ama, daquela família que ele amava com muito carinho. Um detalhe sobre Lázaro, não sei se vocês sabem. Lázaro, depois da ressurreição, isso quem conta é Irmão X, num capítulo referente a Lázaro, lá no livro Boa Nova. Irmão X diz que Lázaro viveu como um impuro, impuro para sempre, um morto-vivo. Olha o que é que nos diz o irmão X. Conta-se que Lázaro de Betânia, depois de abandonar o sepulcro, experimentou certo dia fortes saudades do templo, tornando ao santuário de Jerusalém para o culto da gentileza e da camaradagem, embora espécie de coração renovado, distante das trocas infindáveis do sacerdócio. Lázaro não deixava de ir ao templo, sempre ia antes do acontecido e depois continuou a ir para fazer o culto, para estudar com os seus irmãos lá no templo. Penetrando o átrio, porém, reconheceu a hostilidade geral. Abiúde e Efraim, fariseus rigoristas, miraram-no com desdém e clamaram: é morto, é morto, voltou do túmulo, insultando a lei. Ao invés de ser recebido com festa, foi recebido assim, com hostilidade. Lázaro de Betânia, o morto que regressara do coma, zombando da lei e dos profetas, trazia ali afrontosa presença aos pais da raça, diziam eles. Fora, fora, vai para os infernos. Os mortos não falam. Feiticeiro, a lei te condena. Os companheiros irados passaram da palavra à ação e saraivadas de pedra começaram a cair em derredor do redil. Quem nos conta isso é Humberto de Campos. Se não fosse o irmão X, nós não saberíamos dessa passagem. Por isso que nós devemos sempre agradecer à literatura espírita, que nos traz revelações além dos evangelhos do Novo Testamento. O ressuscitado de Betânia desprendeu-se das mãos desrespeitosas que o retinham, recompôs a vestimenta e tomou o caminho da residência humilde de Simão Pedro, onde os novos irmãos comungavam no amor fraternal e na fé viva. Deu as costas e foi embora. Ele não era bem recebido ali. Impressionante, né? E a segunda vez que Jesus chorou foi na entrada triunfal em Jerusalém. Aí nós precisamos recordar Lucas, capítulo 19, para entender essa passagem evangélica. Vai dos versículos 41 a 44. Quando se aproximou ao ver a cidade, chorou por ela. Se soubesses também tu, nesses dias, as coisas que conduzem para a paz, agora, porém, estão escondidas nos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, e os teus inimigos te cercarão com paliçada, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Deitarão por terra a ti e a teus filhos, no meio de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes ou reconhecestes o tempo da tua visitação. Vocês entenderam, então, essa passagem? Quando Jesus entra nesse burrico aí, ou nessa mula, ele vê a cidade lá de cima, ele vê Jerusalém lá de cima, e fica pensando no futuro que aquela cidade iria a encontrar alguns anos depois, onde pedra não ficaria mais sobre pedra. Os inimigos iriam a cercar, sitiar
e destruí-la completamente. Jesus chorava por isso. Jesus chorava ao ver os pecados da humanidade ali centrados na velha Jerusalém, como vocês estão vendo aqui nessa gravura. Ele chora pelo futuro dessa cidade. Chora pela dor daquele povo, do futuro daquele povo. Jerusalém é a cidade santa, isso quem nos descreve é o Wesley Caldeira, e a mais importante, está lá no Evangelho Rede Vivo, perdão. Jerusalém, a cidade santa e a mais importante da Palestina, não compreendia quem ele era realmente. Nunca entendeu Jesus. Nunca entendeu como o Filho de Deus, aquele que viria, segundo os profetas, libertar o povo judeu, mas não da opressão romana, mas libertando para a verdade. Eles não entenderam. Pastorino, lá no seu livro Sabedoria do Evangelho, diz que Jesus, o médico por excelência, anteviu o remédio amargo e doloroso necessário para que aquele povo se modificasse e compreendeu que a cura seria longa. Por isso lamenta profundamente o que ocorrerá. Pela lei da destruição, né? Pela lei da destruição. Parte 3 do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, onde somente algo desse porte poderia fazer com que aquele povo pudesse se redimir de um passado delituoso. Lucas descreveu que ao entrar na cidade, aí sim, Wesley Caldeira nos retrata, num domingo, por isso é comemorado o Domingo de Ramos, quando Jesus vai entrando, né, na cidade. Jesus chorou, lamentando o futuro da cidade e de seus habitantes, que seriam cercados por trincheiras e arrasados, não ficando pedra sobre pedra. E isso realmente aconteceu. No Evangelho Rede Vivo, nós trazemos aqui algumas gravuras para vocês verem o terror que foi acometido na destruição do Templo de Jerusalém em 8 de setembro do ano 70 depois de Cristo, pelos soldados romanos comandados por Tito. A destruição total do Templo de Jerusalém, construída, vocês lembram, por Salomão a 970 a.C., que foi também destruído parcialmente e reconstruído por Herodes no ano 19 a.C., considerado, portanto, o símbolo e o centro do poder religioso e político dos judeus. E não ficou pedra sobre pedra, como predisse Jesus. E a terceira vez? Quando é que isso aconteceu? Lá no horto de Getsêmani, pouco antes de ser preso. Vocês lembram? Está lá em Mateus 26, de versículos 36 a 46. Vamos relembrar a passagem evangélica? Diz assim Mateus: Então Jesus vai com eles a um lugar chamado Getsêmani e diz aos discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto vou orar ali. E tendo levado consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: Minha alma está cercada pela tristeza até a morte. Permanecei aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prosternou-se orando e dizendo: Meu pai, se for possível, passa de mim esta taça. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Vai até os discípulos e os encontra dormindo. E diz a Pedro: Então nem uma hora fostes capaz de vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
O espírito está pronto, mas a carne está fraca. Novamente, pela segunda vez, depois de sair, orou, dizendo: Meu pai, se não é possível passar esta taça sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Após vir novamente, os encontrou dormindo, pois os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, afastou-se e orou pela terceira vez, dizendo a mesma coisa. Então vai até os discípulos e lhes diz: Dorme o restante e descansais. Eis que está a próxima hora, e o Filho do Homem está entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que se aproxima aquele que está me entregando. E era Judas se aproximando com uma pequena legião de soldados romanos para o aprisionar. Esse momento em que Jesus chora antes da crucificação é um momento muito especial e pouco percebido na leitura do Evangelho. Poucos atentaram no choro de Jesus nesse momento. Jesus aqui chorou pelas lágrimas de emoção da prece que ele fez, das 3 preces que ele realizou? Claro que não, né, pessoal? Lágrimas de compaixão com aqueles que estavam perdendo suas grandes oportunidades com a prisão e a crucificação. Chorava por esses homens que não entendiam a sua missão, que não entendiam a sua presença ali, essa oportunidade única de redenção. Chorava por esses que perdiam uma grande oportunidade, como Públio Lentulus, o nosso querido Emmanuel, também perdeu a sua oportunidade quando esteve frente a Jesus. Se ele aceitasse a verdade naquele momento, ele não precisava sofrer como sofreu depois. Jesus chora ali no Getsêmani pela dor produzida pela ingratidão dos comensais do seu amor que feriam-no profundamente. E ele buscava o abismo do Pai. A agonia por esses irmãos, que ele entendia que o livre-arbítrio se fazia presente e não tinha como auxiliá-los naquele momento pontualmente. E sabia, sim, da agonia e da dor que iria proporcionar a cada um deles. Isso quem diz é Amélia Rodrigues. Wesley Caldeira, mais uma vez, diz que a sua agonia não retrata a fragilidade de Jesus. Queria até abrir um parênteses sobre isso. Muitos companheiros, inclusive da seara espírita, dizem que Jesus nunca chorou, porque ele é um espírito crístico de primeira ordem. E o choro representa a fragilidade do espírito. Eu ouvi isso já em tribunas espíritas. Eu não concordo em absoluto, porque o choro, da forma como Jesus chorou, é um reflexo do amor pleno, incomensurável, que nós ainda não temos condições de sentir, porque muitas vezes o que chamamos de amor é paixão. E Jesus tinha o sentido maior da palavra amor, daquele amor ágape, que nós ainda não temos condições de entender e compreender. Não é sinal de fraqueza, não. É sinal de hombridade, de carinho, de amor fraternal. Então Wesley diz que sua agonia não retrata a fragilidade de Jesus, como querem uns, mas seu combate espiritual com forças muito além da compreensão humana.
Ele não quedou perante a antevisão do sacrifício da cruz a levantá-lo, mas sofreu e lutou espiritualmente para que se amenizassem as consequências sinistras do maior conflito espiritual que a Terra já viveu, culminando na sua crucificação. E para a reflexão, fica esses homens pelos quais Jesus chorou e os amparou. Fica Judas, com o qual ele foi ao encontro dele. Os homens do Sinédrio, das várias facções das tribos de Israel. Pôncio Pilatos, que nós sabemos muito bem como foi o fim trágico de Pôncio Pilatos. Toda a escolta romana, o público ignorante, infantil, perante a via crucis do Mestre, rindo, zombando. Nenhum deles viu corretamente o que estava se passando ali. Não entenderam. Por isso que Jesus os perdoou, mas de forma verdadeira. E esses que nós citamos, alguns desses, perderam preciosas oportunidades de despertar, porque dormiam como Lázaro. Passaram a vida dormindo, envolto com o poder, com o ouro, com a riqueza, e deixaram de ver o que estava passando ali perante os olhos dele, com os olhos do Espírito. Não tinham essa competência que nós estudamos aqui do Mestre Jesus, através da sua postura evangélica e amorosa, envolva os nossos corações. Muita paz a todos e até uma nova oportunidade. Graças a Deus.